Olá, como vão todos, colorados e coloradas? É horrível ver o que fizeram com o Internacional. Nessas eleições a gente tem que torcer para que... É complicado. Eles parecem ser os que estão na disputa, boas cabeças para dirigir o Inter, mas desgraçadamente esses dois também são partícipes de toda a merda que tá o Internacional. É incrível como esses filhos da puta conseguem fuder com o clube. Como é que pode um torcedor colorado... O único cara que ganhou o meu respeito foi Roberto Sigman. Esse homem foi o cara que, no início de tudo, antes que começasse essa porcaria dessa eleição, falou para... acho que era o Aquino e um outro lado do MIG, que estavam na mesa que decidiam essas coisas e não deram validação para o que o Roberto Sigman havia fomentado, que ele queria que não houvesse as eleições agora, que só deixassem as eleições para fevereiro. Se não fosse isso, o Alexandre Barcelos não teria saído da do vice de futebol, o Koudé não tinha dado uma despirocado de vez, porque acho que de alguma forma o Koudé se sentia bem com esse vice, sei lá o que, não teria dado todo esse rolo de merda que deu. A gente tava tão bem, cara, tão bem, e quando as coisas estão se afunilando para te dar um gás a mais e poder vencer competições importantes, a gente tá numa desgraça atrás de desgraça. Enquanto os outros clubes se arrumaram, o Internacional protagoniza fiascos. Se bem que no jogo contra o Boca Juniors a gente teve oportunidades, mas é aquela coisa, falta confiança. O Thiago Galhardo, quando estava com o Koudé, ele tinha confiança. Agora ele não tem confiança, ele erra tudo. Não vamos crucificar, ele é um jogador importante, ele não é um craque, mas é complicado tu ver tudo isso por causa dessas merda dessas eleições. A torcida tem que cobrar o próximo presidente para pacificar o Inter. Chega desses movimentos de desgraçados atrapalhando o Internacional nas competições importantes que pode vencer. E o Medeiros também é um covarde. O Aquino tinha dito para ele ficar até fevereiro e ele não quis. E claro, o Sigma havia proposto que não houvesse as eleições agora, que deixassem para fevereiro. Não quiseram, cara, não pensaram no clube. É complicado. Eu só espero 3 coisas: que o próximo presidente do Inter pacifique o time. O time não, o clube não pode ter tantos movimentos. Se todo mundo é colorado, eu não consigo entender tantos movimentos, é um absurdo isso. Tem que pacificar o Inter. A gente tem que trazer Miguel Ángel Ramírez, Ariel Holan ou Lisca. Esses são os 3 treinadores que podem pegar o Internacional e modificar o nosso panorama horrível, que é um panorama assim decepcionante, que a torcida desgraçadamente não tem perspectiva de nada. Pobre torcida. E tem outra coisa também. Por exemplo, o Santos. O Santos usa os jovens, né? Porque se o Santos não tivesse como usar o jovem, o Santos não teria nenhuma perspectiva de nada. Pegou um time complicado como a LDU e conseguiu passar. Tem muito jovem no time do Santos. O Koudé, eu não vou dizer que ele não usava jovens, mas ele não deu confiança, não deu minutagem para os jovens. Imagina se o Peglo, o Vidal, o Léo Borges, todos eles já estivessem jogando desde o gauchão.
Desde o gauchão. Aliás, o gauchão tem que ser um campeonato pra gente colocar nossos meninos ganhar confiança. E a torcida não tem que enlouquecer se a gente perder jogos ou coisa do gênero. A gente tem que colocar os nossos meninos para eles ganharem confiança. E a equipe principal tem que fazer uma pré-temporada assim bem completa, à la equipes europeias. Aí depois que terminar a pré-temporada, aí sim pensar em colocar os titulares no gauchão. E se a gente estiver eliminado também não dá nada. A gente tem que dar confiança para os meninos, tem que dizer para eles jogarem, ficarem à vontade para jogar. E voltando na coisa do Koldé, ele não utilizou jovens importantes, porque o que vende lá fora são atacantes, são meio-campistas, porque se tu não usa o jovem não tem como mostrar. Eu fico imaginando até hoje, imagina se o Alisson tivesse até agora encostado como segundo ou terceiro goleiro do Internacional. Ele só teve todo o destaque que ele tem hoje porque ele foi usado. É muito importante usar os jovens, só que desgraçadamente o Koldé não usou. Ele usou um ou dois, mas que era o Fuchs e o menino que ele transformou em o volante que ele colocou na zaga, e não usava tantos os jovens. Esse time da Sul-Americana, ele utilizava jovens de qualidade. Tem que haver uma remodelação no elenco do Internacional. O Inter tem que ficar... Os goleiros até que estão bem, embora eu não tenha tanta confiança no Lomba, mas ele fez uma boa partida contra o Boca. O Danilo é um bom goleiro e os nossos dois jovens também são bons goleiros, que também uma hora precisam jogar, eles são merecedores também de jogar no Internacional. A zaga, eu acho que o Cuesta e o Moledo tem que ficar, são bons zagueiros. O Ribeiro tem que utilizar ele para ver se ele tem condição, porque a amostragem que a gente viu, que se deu para ver de como ele jogava no Vitória e a maneira que ele jogava, é um zagueiro que, se tu der confiança, se tu escalar, se tu fizer que ele ganhe ritmo, ele poderia ajudar o Internacional. O Pedro Henrique, aí a gente já tem 4 bons zagueiros, quem sabe contrata mais um zagueiro, talvez o Messias do América Mineiro. Seria interessante 5 zagueiros, aí depois se faltar, se a gente tiver azar de perder muitos zagueiros durante as competições de 2021, a gente sobe algum outro zagueiro da base, ou talvez a gente contrate também um outro zagueiro para formar 3 de cada posição. Nas laterais, lateral direita tá muito bem, Saravia, Heitor, e tem que deixar o Mazzetti como terceira opção. Na esquerda tem o Léo Borges tem que ser no mínimo reserva, e tem que trazer um lateral esquerdo de qualidade, e talvez trazer um outro jogador para disputar com o Léo Borges a reserva, ou talvez não traga nenhum, deixa o Léo Borges, contrata um grande lateral esquerdo e para terceiro reserva traz um jovem também. Nas volâncias eu tenho que manter o Johnny, o Dourado, o Edenilson, e talvez para reserva tem que deixar o Praxedes para reserva, e talvez trazer pelo menos mais um bom volante de qualidade e talvez se precisar de um outro volante para fazer uma trinca de 6 volantes, 3 mais jogando para a esquerda e outros 3 para a direita, tu contrata. E no meio campo a gente tem o Bosquilha, tem o Patrick, tem o Maurício, que é muito bom jogador, é um jovem muito promissor. Tem que trazer um outro meio campista, talvez venha o Vina, um bom jogador, um meio atacante, um jogador de goleador que ajuda muito o time. Talvez trazer um Vergara, um Campas, tem que trazer mais pelo menos 2 atacantes.
porque a gente vai ter o Guerreiro, o Thiago Galhardo, vai ter também o Yuri Alberto, e a gente tem que usar os jovens. Caio Vidal e Peglo tem que ter oportunidades pro ano que vem. A gente tem que trazer pelo menos uns 5 a 6 reforços para deixar o grupo muito forte e coeso. Embora esse time tenha condições de render mais, porque eu não consigo entender porque no jogo contra o Boca Juniors 2 volantes, tinha que ter um volante. É incrível. Pegar um outro jogador de diferente função, porque dois volantes não se encontram, o Lindoso não tinha posição, é horrível que aconteça isso, e eu não entendo por que não manter. Se tinha uma coisa boa no time do Cudê, era a intensidade que provocava erro do sistema defensivo do time adversário, adiantar as linhas, deixar o time lá em cima, sufocar o time adversário, e caso a gente acabe por perder a bola, tomar contra-ataque, faz uma falta tática para parar o jogo. Tinha que ter essa noção do treinamento. Eu não sei que treinamento estão dando pro Internacional. Infelizmente, o Leomir e o Abel Braga estão em outro mundo, pobres. O Abel Braga é ídolo. Infelizmente, ele tá numa furada, porque ele tá defasado. Dói no coração falar isso de um ídolo, dói muito. Eu gostaria muito de estar errado e que no final do ano eu tivesse que pedir desculpa para ele. Mas é complicado fazendo tantas cagadas e... não é possível que nem... Ele podia se sentar e olhar os jogos do Internacional e pegar a ideia, aquilo que dava certo. Claro, tu corrige... os erros que eram grandes no sistema defensivo e não utiliza as peças que por muitas vezes o Cudê usava, como o Musto ou como o Potker pro ataque, ou como passar muita bola para trás. Tem que ser o time tem que ser rápido, tem que ter movimentação, porque a gente tem jogadores técnicos, mas tem que andar, tem que ter mais rapidez. Não precisa ser veloz, algo muito, mas que tenha mais rapidez, mais dinamismo. Não demore para tocar, toca e já termina a jogada, vai em cima. Tenta profundizar com algum lateral e passando o lateral entrando e passando a bola para perto do círculo central da grande área. Tenta dinamizar o negócio, vai para cima, não tenha medo do time adversário, tenta manter uma pressão em cima, tenta depois que fizer o resultado cadenciar, aí sim tocar, com calma, para fazer o adversário correr e não ficar às vezes estático, ficar esperando que o adversário tome conta do jogo e tome as tomadas de decisões que ele bem entender. O Internacional tem condições de avançar, porque o time do Boca não é nenhum Barcelona, e a gente tá vendo muitos resultados de times que não eram favoritos vencer. A gente tem condições e tem que se parar, tem que se analisar os jogos anteriores e tentar replicar pelo menos aquilo que dava certo nos times do Cudê. O Cudê errava, mas também acertava.